Salve galera do bem, eu sou Gisele Silva Rumin e hoje vamos à leitura do capítulo 16 da obra Frankenstein de Mary Shelley. Como vimos no capítulo anterior, não deu muito certo a aproximação da criatura com a família DeLacy e por isso ele teve que fugir. No capítulo de hoje, nós vamos ver como a criatura se torna má e mais do que isso, vamos ver o pedido inusitado que ele fará para o seu criador. Então, sem mais delongas, vamos à leitura do capítulo. Capítulo 16. Maldito Criador, por que vivi? Por que naquele instante não extingui a centelha de vida que você tão desumanamente me transmitira? Não sei. Talvez porque não tivesse atingido ainda os limites do desespero. Meus sentimentos eram de raiva e vingança. Não me teria sido difícil destruir aquela casa e seus moradores e ter me saciado com sua desgraça. Quando veio a noite, deixei meu retiro e andei a esmo pela mata. E agora, sem as precauções que o medo de ser descoberto me impunham, dei vazão ao meu tormento, uivando como uma fera. Oh, que mísera noite passei! As estrelas tremeluziam zombando de mim e as árvores agitavam os galhos desnudos sobre minha cabeça, como em gestos de escárnio. De raro em raro a voz de uma ave noturna quebrava o silêncio. Tudo e todos, exceto eu, descansavam ou divertiam-se. Com o inferno da revolta ardendo em meu peito, sem ter a quem confiar minha mágoa infinita, tinha ímpetos, qual a imagem do próprio Senhor do Mal, de arrancar as árvores, espalhar a desgraça e a destruição em torno de mim e depois contemplar o espetáculo da ruína. Por fim, fatigado pelo esforço físico e pelo tumulto que me invadiu o cérebro, caí prostrado na grama úmida e deixei que as gotas tênues do orvalho molhassem meu rosto. Entre as miríades de homens que existiam, não havia um só que se condoesse de mim e me trouxesse alívio. Onde estavam a bondade e a generosidade humanas? A partir daquele instante, declarei guerra à espécie humana e, mais do que todos, concentrei meu ódio naquele que me havia criado, arrojando-me aquele caos. O sol nasceu, ouvi vozes humanas e pressenti que seria impossível regressar ao meu esconderijo durante o dia. Por isso, ocultei-me no mato, decidido a passar as horas seguintes refletindo sobre minha situação. O ar puro do dia e a luz do sol devolveram-me em parte a tranquilidade, e ao analisar o que ocorrera na casa de DeLacy, imaginei que talvez tivesse me precipitado em minhas conclusões tão amargas. Certamente agira por imprudência. Era evidente que minha conversa tinha predisposto o pai dos jovens a meu favor, e eu fora tolo em expor-me ao terror de seus filhos. Refletindo com mais calma, concluí que deveria ter continuado a conquistar a familiaridade do velho DeLacy e gradualmente ao restante da família, quando estivessem preparados para minha aproximação. Após muitas considerações, achei que meu erro não era irreparável e resolvi voltar à casa deles, procurar o ancião e, renovando-lhe minha amizade, tentar reconquistar seu favor. Tais pensamentos me tranquilizaram e, pela tarde, caí em sono profundo. Mas o pulsar de meu sangue não me permitiu sonhos serenos. As cenas do dia anterior voltavam-me em pesadelos. As mulheres fugindo em pânico e Félix arrancando-me enfurecido de perto do pai. Acordei exausto e, constatando que já era noite, saí em busca de alimento esgueirando-me entre as árvores. Saciada a fome, dirigi meus passos ao conhecido caminho que conduzia à casa de campo. Tudo ali estava tranquilo. Arrastei-me para o casebre e permaneci na silenciosa expectativa da hora habitual do despertar da família. Essa hora passou. O sol elevou-se nos céus, mas os moradores não apareceram. Temeroso de que houvesse acontecido uma desgraça, tive um estremecimento. O interior da casa estava às escuras e não se ouvia o menor movimento. A espera tornou-se angustiante. Depois de algum tempo, passaram por ali 2 camponeses que, parando perto da casa, puseram-se a dialogar, gesticulando com veemência, mas não entendi o que diziam porque falavam a língua local, diferente da que eu tinha aprendido. Pouco depois, todavia, Félix se aproximou com outro homem. Fiquei surpreso, pois sabia que ele não deixara a casa pela manhã
e procurei descobrir por suas palavras o que significava a presença dos estranhos. Lembro-lhe, dizia-lhe o acompanhante, que terá de pagar 3 meses de aluguel e perderá o produto de sua horta. Não quero tirar proveito da situação, mas peço-lhe que reflita alguns dias antes de tomar uma resolução. Isso é absolutamente inútil, replicou Félix. Jamais poderemos continuar morando em sua casa. A vida de meu pai corre perigo em vista do acontecimento que lhe relatei. Minha esposa e minha irmã estão traumatizadas e jamais esquecerão a cena de horror que viveram. Peço-lhe que não insista em meus argumentos. Aceite a devolução da casa que me alugou e permita-me sair rapidamente desse lugar. Ao dizer isso, Félix parecia muito perturbado e estava bastante trêmulo. Ele e seu companheiro entraram na casa, onde permaneceram por alguns minutos e então partiram. Nunca mais voltei a ver ninguém da família DeLacy. Continuei o resto do dia no casebre, em estado de absoluto desespero, sem saber o que fazer. Meus protetores tinham se ido e rompido o único elo que me prendia ao mundo. Pela primeira vez, não fiz por dominar os sentimentos de ódio e vingança que me encheram o peito. Pelo contrário, estimulei-os, orientando meus pensamentos para o mal e a morte. Quando, porém, voltei a pensar em meus amigos, na voz tranquila de DeLacy, nos olhos de Agatha e na incomum beleza da árabe, essas ideias se desvaneceram e o consolo das lágrimas jorrou sobre mim. A lembrança de que haviam me desprezado e escorraçado, entretanto, fez-me recrudescer a ira. Não podendo descarregá-la contra qualquer ser humano, voltei-a contra os objetos. Como se aproximava da noite, dispus em torno da casa diversas coisas inflamáveis e, depois de ter destruído a horta, esperei com impaciência até que a lua descesse para pôr em execução meu intento. À medida que se adentrava a noite, um vento forte soprava dos bosques, dispersando as nuvens que cobriam o céu. A ventania ia crescendo em violência, como incontida avalanche, e produziu-me no espírito uma espécie de loucura que tolhia minha capacidade de discernimento. Arranquei o galho seco de uma árvore, ateei-lhe fogo numa extremidade e fiquei brandindo enquanto dava voltas em torno da casa, executando uma dança macabra, com os olhos postos no horizonte, no ponto em que caía a lua. Quando vi que se ocultava uma parte do astro, emiti um brado e pus fogo à palha, urzes e gravetos que havia espalhado. O vento avivou o fogo e não demorou para que a casa estivesse totalmente envolta em chamas. Quando me convenci de que nada mais restava da habitação, deixei a cena e busquei refúgio na mata. E agora, com o mundo à minha frente, que rumo tomar? Resolvi fugir para bem longe do local das minhas agruras, se bem que para mim, odiado e desprezado, qualquer lugar seria igualmente horrível. Por fim, Frankenstein, sua lembrança atravessou minha mente. Eu sabia pelos documentos que encontrara que era meu pai criador. E a quem naquela contingência poderia dirigir-me, senão aquele que me dera a vida? Entre as lições que Félix ministrara a Safie e a geografia, também figurava com frequência. Assim aprendera as posições relativas dos diferentes países da Terra. Você mencionara Genebra como o nome de sua cidade de origem, e assim resolvi dirigir-me para este lugar. Mas como poderia orientar-me? Sabia que o sudoeste era para o rumo a seguir para alcançar meu destino, mas não dispunha de outro guia além do sol. Ignorava o nome das cidades que teria de atravessar, nem poderia informar-me com qualquer ser humano, mas não me desesperei. Apenas de você poderia esperar socorro, embora não lhe tivesse outro sentimento senão ódio. Insensível Criador, dotara-me de um cérebro e um coração, de percepções e paixões, e me deixara ao léu, alvo do escárnio e da perseguição da humanidade. Decidi, pois, que somente a você deveria pedir a justiça que em vão tentar obter de qualquer outro de meus semelhantes. Minhas viagens foram longas e sem conta os sofrimentos que enfrentei. Ia avançando o outono quando deixei o lugar onde residira por tanto tempo. Viajava somente à noite, temeroso de defrontar-me com qualquer ser humano. A natureza se desfazia em torno de mim e o sol ia perdendo calor. Chuva e neve caíam à minha volta. Rios caudalosos haviam congelado e a superfície da terra era rija, fria e nua, sem que eu tivesse onde me abrigar. Quantas vezes amaldiçoei minha existência?
Qualquer sentimento de bondade abandonara minha natureza e eu bebia o fel da amargura. Quanto mais me aproximava de sua casa, mais profundamente senti o espírito de vingança arder-me o coração. Petrificavam-se as águas, mas eu não conhecia o descanso. Uns poucos acidentes, uma vez que outras, serviram-me de guia, e eu possuía um mapa do país, mas não raro me desviava muito do caminho. A agonia de meus sentimentos não me dava quartel, e nada aconteceu que pudesse amenizar meu estado de miséria e furor. Não faltou, contudo, uma circunstância registrada quando eu atingia as fronteiras da Suíça, numa época em que o sol começara a recobrar o calor e a terra tornara-se verde, para agravar minhas condições de espírito. Eu geralmente descansava durante o dia e viajava apenas sob a proteção da noite. Certa manhã, entretanto, como tivesse de atravessar uma densa mata, aventurei-me a prosseguir jornada mesmo após o nascimento do sol. O dia, um dos primeiros da primavera, chegava a influenciar-me com beleza do sol e o ar aromático. Sentia emoções de brandura e prazer que havia muito pareciam mortas. Um tanto surpreso pela novidade dessas sensações, deixei-me arrastar por seu efeito e, esquecendo-me a solidão e deformidade, tive a ousadia de pretender ser feliz. As lágrimas que me orvalharam as faces eram de doçura, e cheguei mesmo a olhar com gratidão o sol, bendizendo-o pela alegria que me causava. Continuei zigue-zagueando sobre as picadas da mata até chegar aos seus limites, bordejados de um rio profundo e ligeiro, sobre o qual muitas árvores debruçavam seus ramos, onde, ao frescor da primavera, despontavam os primeiros botões. Nesse ponto me detive, indeciso quanto ao caminho a seguir, e quando ouvi vozes me ocultei à sombra de um cipreste. Mal havia me escondido e uma garota veio correndo na direção do lugar onde eu estava. Ela ria como se fugisse de alguém com quem brincava. Prosseguiu na carreira, ao longo das margens íngremes do rio, quando de súbito tropeçou e precipitou-se na corrente. Lancei-me do esconderijo e atirei-me às águas, conseguindo a muito custo, dada a impetuosidade do rio, salvá-la arrastando-a para a margem. Estava inanimada e eu tentava por todos os meios ao meu alcance fazê-la voltar a si, quando fui subitamente surpreendido pela aproximação de um homem de aspecto rústico, que era talvez a pessoa com quem ela brincava. Logo que me viu, ele precipitou-se contra mim, arrancando-me dos braços a menina e pôs-se a correr no rumo da zona mais densa do bosque. Acompanhei-o rapidamente, sem mesmo saber porquê, mas quando o homem me viu aproximar-me, apontou-me uma arma que trazia consigo e atirou. Tombei ferido e meu atacante, com maior rapidez, prosseguiu em sua fuga para o bosque. Então era essa a recompensa pela minha boa ação. Eu salvara da morte um ser humano e em troca me contorcia de dor, por causa do ferimento que me rompera carne e ossos. Eis que novamente os bons sentimentos, que ainda havia pouco alimentava, voltavam a dar lugar a um furor infernal. Mas a agonia da minha dor foi mais forte. Minha pulsação interrompeu-se e eu perdi os sentidos. Durante algumas semanas levei, na mata, uma vida miserável, tentando refazer-me do ferimento. A bala penetrara-me o ombro e eu não sabia se continuava ali ou saíra. De qualquer forma, me faltavam meios para extraí-la. Meus sofrimentos aumentavam, agravados pela noção de ingratidão e injustiça que me fizeram. Dia a dia eu renovava meus votos de vingança, que deveria ser à altura dos males que sofrera. Mais algumas semanas e meu ferimento sarou, então prossegui na viagem. Pelas dificuldades que enfrentara, já não mais havia para as minhas tristezas o consolo da luz do sol e das brisas primaveris, dado que positivamente os prazeres e a alegria não tinham sido feitos para mim. Mas meus padecimentos pareciam estar se aproximando do fim quando, 2 dias depois, alcancei as cercanias de Genebra. Era noite quando cheguei e retirei-me para um esconderijo num ponto onde os campos que cercam a cidade, a fim de meditar na maneira mais indicada de dirigir-me a você. Sentia-me oprimido pela fadiga e pela fome, e estava demasiado infeliz para desfrutar as brisas suaves do fim da tarde, ou gozar o espetáculo do sol poente contra o fundo das soberbas montanhas do Jura. Nessa ocasião, um sono leve aliviou minha atenção, mas o repouso foi abreviado pela aproximação de uma linda criança que corria, despreocupada e sorridente, para o lugar oculto onde eu escolhera.
Ao vislumbrar sua figura, ocorreu-me que essa criaturinha linda não podia ter preconceitos nem maldade e viver há muito pouco tempo para que pudesse apavorar-se diante de uma deformidade. Se, portanto, eu pudesse apossar-me do menino e educá-lo como meu companheiro e amigo, eu não viveria tão desolado nessa terra tão povoada e tão hostil. Sob a ação desse impulso, agarrei o menino no momento em que passava e puxei-o contra mim. Logo que percebeu minha aparência, colocou as mãos sobre os olhos e soltou um grito estridente. Afastei-lhe com força as mãos do rosto e, esforçando-me por falar com suavidade, disse: "Criança, que significa isso? Não lhe desejo mal algum, escute." Ele debateu-se violentamente. "Solte-me!" gritou. "Seu bicho, seu feio, você é um papão que quer me comer. Deixe-me, eu vou contar ao meu papai." "Menino, você jamais tornará a ver seu pai. Você tem de vir comigo." "Não quero, solte-me. Meu pai é importante. Ele é o Sr. Frankenstein e castigará você. Não me segure mais." "Frankenstein? Então você pertence à família do meu inimigo, contra quem eu jurei vingança? Você será minha primeira vítima." O menino ainda se debatia, xingando-me de todos os modos que sabia. Apertei-lhe a garganta para silenciá-lo e num momento jazia morto aos meus pés. Olhei para minha vítima e meu sentimento foi de júbilo e triunfo. Batendo palmas, exclamei: "Também eu posso criar desolação. O que me fizeram com a vida, pago com a morte. Meu inimigo não é invulnerável. Esta morte há de causar-lhe desespero e mil e outras desgraças o atormentarão até destruí-lo." Fixando os olhos na criança, vi uma coisa brilhar-lhe no peito, apanhei-a e vi que era o retrato de uma mulher muito formosa. Apesar da maldade de que estava possuído, a imagem atraiu-me e abrandou-me. Por alguns momentos contemplei embevecido os seus olhos negros, orlados de longos cílios e seus lindos lábios. Mas logo entendi que estava para sempre privado dos prazeres que a beleza das criaturas podiam proporcionar e que aquela cuja figura eu estava olhando atentamente teria, só de ver-me, sua expressão transformada pelo horror e pela repulsa. Admirar-se-ia você de que tais pensamentos me levassem a somos de ódio e fúria? Quanto a mim, o que me surpreende é não ter naquele momento, em lugar de perder-me em lamentações, dado vazão aos meus instintos de perversidade e a meus impulsos de investir contra toda a humanidade e perecer na tentativa de aniquilá-la. Ainda dominado por essas sensações, deixei o lugar onde cometer o crime, procurando um lugar mais escondido onde pudesse me refugiar. Entrei num celeiro que me parecera vazio, mas havia ali uma mulher dormindo sobre um monte de palha. Era jovem, de fato não tão bela quanto aquela cujo retrato eu tinha comigo, mas de feições agradáveis e cheia de frescor da juventude. Aqui está, pensei, um desses seres que parecem só existir para transmitir sorrisos e alegria a quem os cerca, menos a mim. Então curvei-me sobre ela e sussurrei: "Desperta, ó belíssima. Aquele que te ama está perto. Aquele que daria sua vida apenas para obter um teu olhar de afeto. Desperta, minha amada." Ela moveu-se no sono. Um calafrio de terror perpassou-me. E se ela de fato acordasse e, ao ver-me, me amaldiçoasse e me denunciasse como assassino? Essa, por certo, seria sua reação se abrisse os olhos e deparasse comigo. Pensar nisso era loucura. Instigou-me meu demônio interior. Não eu, ela, porém, sofrerá. Desde que sou e sempre serei privado de tudo o que ela poderia dar-me, ela espiará o assassínio que cometi. A origem do crime recairá sobre ela. Seja o seu castigo, graças às lições de Félix e às leis perversas dos homens. Eu agora aprender a cometer o mal. Inclinei-me sobre a jovem e coloquei o retrato numa das pregas do vestido. Ela voltou a mover-se e fugir. Durante alguns dias continuei frequentando o local onde esses fatos tinham ocorrido. Por vezes pelo desejo de vê-lo, Frankenstein, outras decidido a deixar para sempre este mundo e suas misérias. Por fim passei a vagar por essas montanhas, galgando suas escarpas, consumido por um anseio que somente você pode satisfazer. Você não deve ir embora antes de me prometer o que vou lhe pedir. Sinto-me só e miserável. O ser humano jamais aceitará minha companhia, mas alguém tão deformado e horrendo como eu não se negará a isso. Minha companheira deve ser da mesma espécie e ter os mesmos defeitos. Você tem de criar esse ser.
Então é isso, meus amigos, eu agradeço a todos que estão aqui no final desse episódio, acompanhando essas leituras. Um super beijo e até a próxima!